Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos aqui dar continuidade e fazer aqui a última parte, do estudo no Evangelho de Marcos. Nós estávamos falando sobre, ou desenvolvendo, de maneira resumida, aí o esboço do Evangelho de Marcos e falamos sobre essas duas primeiras sessões, sobre a preparação e sobre o ministério de abertura. Então vamos dar continuidade a partir aí da terceira sessão do Evangelho de Marcos. Bom, a terceira sessão vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 26. A terceira sessão continua os ensinos e milagres, mas dá uma atenção maior ao conflito. Situações que criavam pressões a que Jesus teria que resistir. A incredulidade dos seus conterrâneos, a pressão política de Herodes, que executara João Batista e que podia olhar para Jesus com desconfiança, a popularidade que podia subverter a sua missão e o tradicionalismo dos fariseus. Depois de uma tentativa de esquivar das multidões importunas, retirou-se para Tiro e Sidom, território gentílico, onde ele não seria tão conhecido, conforme escreveu Marcos capítulo 7, versículo 24. Essa seção mostra a sua compaixão pelas pessoas, a sua prontidão em servir, a sua sabedoria em responder às perguntas, atitudes que contrastam com a ambição das multidões e com as atitudes dos líderes religiosos. A quarta sessão, que vai do capítulo 8, versículo 24, até o capítulo 10, versículo 31, começa com o retiro de Jesus para Cesareia de Filipos. Marcos, como os outros sinóticos, Mateus e Lucas, trata esse caso como ponto principal do ministério de Jesus. Jesus convidou seus discípulos a fazer uma confissão pessoal de fé nele, conforme está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 27. Revelou-lhes pela primeira vez a necessidade da sua morte e depois, na cena da transfiguração, revelou-lhes a sua glória. Repetidas vezes, conforme a gente pode ver lá em Marcos 9 e 31, a palavra grega é didasken, ensinava, então repetidas vezes ele ensinava, e esse verbo está no imperfeito, lá no grego. O imperfeito é uma ação contínua no tempo passado. É usado para sugerir uma tentativa feita no passado, mas cujo fim não foi alcançado, exprimir uma repetição no passado, um costume, e descrever uma ação prosseguindo no passado. Então, quando o texto diz repetidas vezes ele ensinava, isso quer dizer que Jesus ele ensinava constantemente. Então, lhes ensinou que devia morrer e ressuscitar, mas eles não compreendiam essas palavras e temiam interrogá-lo, conforme está em Marcos, capítulo 9, e versículo 32. A quinta sessão, que vai de Marcos, capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 13, versículo 37, apresenta a última viagem até a ida à cruz. Jesus demonstrou a sua atitude de serviço a Deus e aos homens. No ensino aos discípulos, capítulo 10, versículo 32 até o 40, na cura de Bartimeu, capítulo 10, versículo 46 até o 52, e na entrada triunfal em Jerusalém, capítulo 11, versículo 1 até o 10. Jesus expôs os pensamentos e as predições futuras, que explanavam o êxito da sua missão, na controvérsia com os vários grupos religiosos, no discurso apocalíptico aos discípulos no Monte das Oliveiras.
Jesus realçou o ponto de vista divino acerca da vida humana, culminando no seu regresso no fim dos séculos. A cruz não é diminuída por Marcos. Antes de narrar os acontecimentos da paixão, Marcos indica que Jesus transporia triunfalmente o desastre aparente com que se defrontava. A sexta sessão relata a paixão, que vai do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 47. Os últimos dias da vida de Jesus são dados em sequência cronológica. O estilo de Marcos, simples e caracterizado por fatos, realça o valor da narrativa e faz perguntar por que uma pessoa tão maravilhosa, com tamanha autoridade, viria para um fim tão intempestivo. O próprio Evangelho apresenta duas respostas. A primeira resposta é a própria declaração de Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A tragédia do Evangelho foi parte inevitável do seu serviço aos homens e da sua redenção deles. A outra resposta, está contida na última sessão, na sétima e última sessão que veremos a seguir, e fala da sua ressurreição. A sétima sessão, a ressurreição, capítulo 16, versículo 1 até o 20 de Marcos. A descoberta do túmulo vazio era prova de que tinha acontecido alguma coisa que não se podia explicar naturalmente. O testemunho positivo do anjo e o terror súbito das mulheres provaram que Jesus havia ressuscitado. Então, terminado aí a passagem pelo esboço, do Evangelho de Marcos, vamos observar aqui algumas ênfases do Evangelho de Marcos. Marcos é o Evangelho da ação. São poucas as citações diretas do Antigo Testamento. Das 70 citações das parábolas dos Evangelhos, Marcos tem só 18. Marcos concede mais espaço aos milagres do que os outros evangelhos. Marcos é o evangelho de reações pessoais. Ele registra as atitudes dos auditórios de Jesus. Admirados, criticavam, medrosos, perplexos, espantados, amargamente hostis, etc. Além dessas notas da reação popular, estão descritas muitas entrevistas de Jesus e anotados até os seus gestos, conforme os textos aí apresentados. O tempo presente aparece 151 vezes em Marcos, e o tempo imperfeito, que é uma ação contínua no tempo passado, que é usado para sugerir uma tentativa feita no passado, mas cujo fim não foi alcançado, exprimiu uma repetição no passado, um costume, descreveu uma ação prosseguindo no passado. Então, esse tempo imperfeito, muitas vezes também. Esses tempos verbais retratam a ação em desenvolvimento. Então, tanto o tempo presente quanto o tempo imperfeito retratam uma ação em desenvolvimento. Algumas outras ênfases do Evangelho de Marcos. Ocorre frequentemente frases vívidas. Imediatamente o Espírito o impele para o deserto. E feita uma abertura no beirado, os espíritos imundos prostraram-se diante dele. E as ondas batiam na barca de modo que ela já se enchia. Então mandou os discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde. As expressões sublinhadas são alguns exemplos que ilustram o estilo marcano, um estilo que mostra o testemunho oral de uma testemunha ocular que estava a dizer só aquilo que tinha visto,
à proporção que iam reparando no que se passara, assim como os outros. O propósito de Marcos é evangelístico, alcançar, em primeiro plano, o povo romano. Então nós temos aqui Marcos e as personagens citadas por ele. Então, as personalidades citadas por Marcos são gravadas mais rigorosamente do que as de Mateus, pois são mencionadas como pessoas relacionadas com ele e com os leitores. O jovem que fugiu à soldadesca, ou seja, conjunto de soldados ou de tropas, no jardim, é uma referência a ele próprio. Alexandre e Rufo e Simão leproso. Então, Marcos, no entanto, não menciona tantas pessoas como Lucas, nem as usa como exemplo na mesma extensão de Lucas e João. Parece ter estado mais interessado no progresso da sua história do que na análise de personagens individuais. Então, termina aqui a nossa visão panorâmica do Evangelho de Marcos e, então, na próxima aula estaremos estudando sobre o Evangelho de Lucas. Sempre lembrando aos irmãos que o propósito aqui do nosso curso não é trabalhar capítulo por capítulo, versículo por versículo, é apresentar uma visão panorâmica de cada livro da Bíblia, apresentar um esboço, uma visão geral, e cabe aos irmãos, como alunos dedicados que os irmãos são de pesquisarem, estudarem, aprofundarem sobre cada livro da Bíblia Sagrada. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.